Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é Cida Hacker de Melo, fundadora do Instituto Marcos Hacker de Melo. Nós vamos conversar sobre as suas ações e todas as novidades do próprio Instituto. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito se fala em educação, em ações que vão impactar a nossa sociedade. Mas será que há realmente projetos valorosos para que isso aconteça? Bom, para conversar sobre essas coisas e muito mais, nós convidamos Cida Hacker de Melo, fundadora do Instituto Marcos Hacker de Melo. Boa noite, Cida. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Boa noite, Ana. Tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Olha, Cida, é um grande prazer recebê-la. E num momento tão festivo do Instituto. Mas, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco da história do Instituto. Como foi que surgiu a fundação do Instituto Marcos Hacker de Mello? Bom, é, quando o meu filho faleceu, ele deixou um instituto que se chama Instituto Veneza Social como braço social das empresas, das empresas do Grupo Veneza. E os nossos colaboradores pediram para que a gente trocasse o nome do Instituto Veneza Social para o nome de Marquinhos, do meu filho. Não foi possível a gente trocar, pelo formato do estatuto que ele criou, né, que ele foi extremamente inteligente. Eu até passo esse estatuto para muitos empresários, porque é um estatuto onde ele não faz ações sociais, um estatuto onde ele aporta recursos para instituições que fazem transformação, de realidades, né, transformação de vida. Então, com isso, pensando no perfil de Marquinhos, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de pessoas, nós partimos para trabalhar com essa parte, voltado para a educação, e aí foi quando surgiu, eh, com a ajuda de amigos, né, de São Paulo, a possibilidade, a sugestão de que trabalhássemos dentro das escolas públicas, a princípio, em anos fundamentais, finais, né, que é ensino fundamental anos finais, e depois, logo em seguida, começamos também, anos iniciais. Então, hoje Ô, atuamos na Cida, educação mas primeira. deixa eu te perguntar. Ah, Então foi assim que surgiu, mas hoje você conduz vários projetos dentro do Instituto. Quais são esses objetivos do Instituto hoje? Quais são os projetos que estão em andamento? Nós temos vários projetos, mas nós temos o programa, né, que é o Programa Ressignificar. O Programa Ressignificar, ele é contínuo. Então, ele está dentro das escolas e temos os projetos que são projetos da educação, projetos na cultura, né, com a música, com a arte, projetos, esporte na área esportiva também. Então, o programa Ressignificar, ele é composto por várias ações que atuamos nas escolas públicas. Hoje, quantas crianças ou escolas, se preferir, são beneficiadas com o Instituto? Hoje nós atuamos em 3 municípios, Barreiros, Gamileira e Rio Formoso. São 25 escolas e 4.028 alunos. E aí surgiu uma sede magnífica que você fez do Instituto em Boa Viagem. Como surgiu a necessidade desta sede e este projeto? Bom, como você sabe, né, eu já lhe falei que eu trabalho na ACD como voluntária há 27 anos, vai fazer esse ano. E sabendo da necessidade de captação de recursos, eu pensei em construir
né, aquela sede ali, a priori, buscando captar recursos para poder investir nas escolas. De repente, aquilo ali tomou um volume, se transformou num museu com aquisição do acervo permanente, né, que são mais de 30 máquinas musicais do século XVIII, né, do século XIX, e a parceria com o MIS, que é o Museu de Imagem e Som em São Paulo, com as exposições. Então, acabou transformando-se também com esse viés de cultura, onde nas escolas também, nós também já temos esse viés com exposições itinerantes, que fazemos entre as escolas. Uma das coisas que você falou, que eu acho muito importante a gente ressaltar, é a exposição permanente. Fala um pouco mais sobre ela. Essa exposição permanente é um acervo que nós adquirimos de um colecionador no interior de São Paulo, de Roberto Biguente, que é em Itatiba, no interior de São Paulo. Esse colecionador, ele tinha esse acervo, e esse acervo estava indo para a Europa, né? Estava saindo do Brasil. E ele tinha muita vontade que esse acervo ficasse no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, adquirir esse acervo sem ter recursos na época, mais coisas do alto, digamos assim. Ele era amigo do meu filho, conhecia meu filho, e quando ele soube que esse acervo iria ficar numa instituição com o nome de Marquinhos, ele me ensinou os caminhos onde eu poderia buscar esse recurso via Lei Rouanet, e nós estamos ainda captando recursos, né, para poder finalizar o pagamento a esse colecionador, através da Lei Rouanet. Esse acervo é composto do quê? São 32 máquinas musicais, é, todas em perfeito estado de funcionamento. Elas funcionam todo dia 29 de cada mês, o dia que faz a revisão e a conservação delas, né, é permanente. Então, são lá máquinas suíças, máquinas alemãs, são caixas de músicas, né, incríveis. Caixas de músicas de várias É, épocas. sim, de várias épocas, século XIX, século XX, tem a mais nova é aquelas radiolas de ficha, são as mais recentes. E quem quiser conferir elas funcionam todo dia 29, é isso? Todo dia 29 ao meio-dia, todas elas estão lá tocando, né? É muito lindo, vale a pena, gente. Convido a todos vocês para prestigiarem. E essa visita, ela tem que ser agendada ou não? Essa visita é livre, às terças-feiras é gratuito, é aberto, então dia 29 às vezes cai nas terças-feiras, ou então tem um pagamento para que possa ver não só as máquinas musicais, mas também a exposição que no momento Esteja em está cartaz, né? em cartaz, exatamente. É importante dizer, gente, que esse movimento das terças-feiras gratuitas é um movimento de todos os museus, tá? E no Instituto não é diferente. As escolas que queiram visitar também podem fazer esse agendamento. Sim, podem fazer esse agendamento através do telefone 81-9108-8008. Essa visita é guiada. Visita guiada. Nós também, onde atuamos, tanto em Recife como nos municípios, nós geramos também emprego, né? Geramos emprego e renda também para essas cidades onde atuamos, Os porque nós monitores. contratamos os monitores. Então, é isso aí, é uma grande oportunidade. Cida, eu vou fazer um breve intervalinho, mas aí rapidinho a gente volta já já.
momento, minha gratidão vai para este time que está aqui presente, vestindo a camisa, suando literalmente. Minha admiração e gratidão a todos do Instituto NHF. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, Cida Hacker de Mello, fundadora do Instituto Marcos Hacker de Mello, que conversa conosco sobre o Instituto e suas novidades. Bom, Cida, mas nós havíamos falado no bloco anterior da sua exposição permanente e você já havia citado o convênio que você mantém com o MIS, que é o Museu de Imagem e Som de São Paulo. Isso proporciona a vinda de grandes exposições para Recife, não é verdade? Sim, 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 Ana. Como agora nós estamos aí com a exposição que foi que teve recorde de visitação em São Paulo, né, que é a exposição A Alma Humana de Jung. Sim. Então, está aí. Também, graças a Deus, em Pernambuco, ela tem sido muito bem visitada, né? Os pernambucanos têm prestigiado muito, e nesse momento onde nós estamos vivendo, tem sido muito importante para toda a comunidade. Também tem algumas oficinas que acontecem nessa mesma exposição, né? Temos oficinas, né, arte e terapia e eventos, nos finais de semana, eventos com artistas ou alguma peça de teatro. E vamos ter aí uma parceria com a Orquestra Cidadã, que vai estar se apresentando lá em breve. Enfim, então, É importante citar isso, né, Cida? Outra coisa que eu acho muito bacana que a gente conte para o pessoal de casa é que o Instituto Marcos Hacker de Mello, além de ser um museu permanente, de ser um instituto com fundo social, ele também é um complexo cultural. Então, eu queria que você falasse um pouco da estrutura que vocês hoje oferecem lá dentro. nós temos dois restaurantes, né, essa parte de gastronomia, para exatamente dar esse suporte ao público que vai para a instituição, né, que vai para o centro cultural, seja fazer cursos, treinamentos, ou alguma palestra, ou assistir a alguma peça. Então, temos esses dois restaurantes, o Infinito no térreo e o Toca Sushi no último andar e no rooftop. Temos uma lojinha, né, que é uma lojinha Sim. tanto para os artesanatos que as mães fazem aqui no interior. Nesse momento, eu estou aqui no interior porque estou aqui esses dias visitando as escolas. Então, lá na lojinha, nós também temos a lojinha aqui do Museu Story, né, que são coisas e produtos à venda relacionados à exposição, e essa parte de artesanato, onde o que for adquirido ali é renda que também vai É para o Instituto revertida, Marco né? Hacker de Mello. Isso. Importante você falar também de um grande equipamento que o Instituto possui, que é um auditório totalmente equipado. Isso. E esse auditório, todo mundo que chega lá realmente fica encantado, porque ele é totalmente equipado, pronto para palestras, podcast, para apresentações teatrais. Então, está também à disposição inclusive de empresários, empresas que queiram fazer também Uma treinamento, locação, uma tem uma agenda locação. para isso, né, Cida? Isso, Além Ana. dos próprios eventos do Instituto que acontecem lá também, tá? Importante, viu, gente, vocês saberem isso. É um equipamento fantástico, Rita, mas eu quero comentar agora uma
grande novidade, um grande lançamento. Porque isso tudo aconteceu por conta do seu filho, né, Marquinhos. E aí você trouxe um lançamento. Fala um pouquinho para a gente sobre esse lançamento. O lançamento desse livro, né, Vamos Aprender Juntos, que era uma frase que Marquinhos usava muito, né? Ele convidava as pessoas para pensar juntos, para aprender juntos. Mostra de novo a Então, capa para a gente ver. Olha aí, mas afasta um pouquinho do vídeo para estar muito perto. Olha, gente, que linda essa foto. Fala um pouquinho, querida, como é que foi que surgiu a ideia desse livro? bom, esse livro, eu tinha uma carta, onde Marquinhos, em Joanesburgo, na África do Sul, foi o primeiro emprego dele, né? Trabalhava como trainee na DHL, e ele escreveu uma carta, mais ou menos relatando de uma forma metafórica, digamos assim, é, como seria a vida dele. E ele lacrou essa carta, pediu para eu guardar no cofre e disse que quando ele tivesse 40 anos, ela era para eu entregar essa carta a ele. E dia 29 agora, né, que foi o dia do lançamento do livro, seria o dia, né, que ele faria 40 anos. Então, a carta, o livro surgiu da necessidade de eu entregar simbolicamente essa carta para o meu filho. Então, esse livro também eu digo que ele nasceu do amor, né, e da saudade, né, desse filho que partiu cedo demais, né, e acima de tudo nasceu da decisão de transformar a dor em propósito, né, é uma forma de manter vivo também o legado, e permitir que a sua história continue inspirando outras vidas. E como ele vem, né, ajudando, inspirando e modificando outras vidas, né? Através desse legado tão bonito que ele deixou, que foi o Instituto, né? E aí, como é que foi a concepção do livro? Fala um pouquinho desse processo. Esse processo eu convidei Francisco Brito, né, Chico Brito, Chico também é escritor da Forbes, e, e, foram 40 entrevistas feitas com vários empresários, né, que conviviam com Marquinhos, amigos, né, que também são empresários ou executivos hoje em dia, e a partir daí, Francisco Brito com Paula, eles, é, juntos eles construíram, né, o livro que eu não li ainda, tá, gente? Eu ainda não li. Uau! Você não conseguiu ler ainda? Eu vou ler por páginas, Sim. enfim, mas as pessoas, os feedbacks que eu tenho recebido tem sido assim muito positivo, né? E é um livro que também ele vai poder estar inspirando os próprios jovens das escolas onde atuamos e inspirando é, vários, Claro, várias é um livro pessoas. inspirador, né? Agora, e a Uhum. curadoria dessas fotos? Você participou disso? A curadoria dessas fotos foi Jaque Hess com Luciana Criese. Eu não escolhi as fotos. Não participei, eu não escolhi. Enfim, então, é, realmente eu fiquei muito voltada, né, para o que eu faço, né, que é ou estar aqui nas escolas, ou Sim. estar lá em São Paulo em busca de recursos para poder fazer mais e transformar mais vidas e transformar a comunidade como um todo. Nós também somos o terceiro, né, empregador nos municípios onde atuamos, então geramos emprego e renda, por termos um monitor em cada sala de aula. Então, é preciso recursos para poder a gente avançar. Então, eu fico muito dividida entre entre Recife, né, aqui nas escolas, aqui em Pernambuco, no interior e em São Paulo.
Gente, eu sei que está muito gostoso, mas a gente precisa fazer um intervalinho. É rapidinho e eu e a Cida voltamos com vocês já já. Não sai daí. Voltamos agora com a nossa convidada de hoje, Cida Hacker de Mello, fundadora do Instituto Marcos Hacker de Mello. Cida, nós estávamos falando do livro, né, no bloco passado, e você estava contando do processo que você ainda não leu. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse livro e o que esperar deste conteúdo? É, podem ter acesso lá, né, na própria sede do Instituto Marcos Saquer de Mello, no Centro Cultural e de Desenvolvimento Humano, ou então podem pedir por telefone, através do mesmo número, né, 81 9108 8008. É extremamente importante, né? Eu convido aí a cada pessoa a conhecer essa história, né, e fazer parte dela, porque, Ana, adquirindo esse livro, você não leva apenas uma leitura para casa, né? Você ajuda a escrever um novo capítulo na vida de milhares de crianças e adolescentes. Então, juntos aí, vamos poder transformar, essa história, né? Que é uma história de amor, é, em esperança para muitas famílias. Então, eu convido a todos aí a adquirirem esse livro. Sem dúvida. Cida, quais são hoje os programas que os empresários que estão aqui nos assistindo podem participar efetivamente para ajudarem o Instituto? Nós temos a doação como mantenedor, né, que eu sempre falo a partir de R$ 10 mensais, né, fazer uma doação. Temos os projetos, tanto via Lei Rouanet, temos dois projetos, o projeto das máquinas musicais e o projeto do Plano Bianual, e temos o projeto de esportes. Então, tem essas possibilidades, que indo, né, frequentando a instituição, visitando as exposições, consumindo nos restaurantes que estão no Centro Cultural, porque 15% do faturamento desses dois restaurantes, eles vão diretamente para o Instituto. Então, são essas formas, como voluntários, né, que temos programa de Sim, voluntariado também, sim. doando 4 horas da sua semana, para estar, né, de alguma forma, voluntariamente trabalhando junto conosco. Então, querer ter o coração aí aberto para estarmos juntos aí nessa Aí, transformação. nesse caso do empresariado, tem algum empresário aqui nos assistindo e ele gostaria de fazer um contato. Esse empresário faz um contato para que telefone? Para o 81 9108 8008. Olha aí, então tá aí você que pode, que sentiu no seu coração, que quer fazer parte dessa linda história, né? Pode ir através desse telefone. Ou você que quer fazer uma programação diferente, vá consumir nos restaurantes, conhecer um restaurante japonês, né? E um café maravilhoso, que é um café bistrô, né? Muito gostoso, que já tive a oportunidade de ir no café, é fantástico. Quer dar um presente, vá até a lojinha, tem peças afinadas fantásticas, tem peças de arte popular, tem artesanato, tem um pouco de tudo, né, Cida? E tem muito amor envolvido. Isso, obrigada, muito obrigada, Ana. Bom, outra coisa, vamos repetir como é que as pessoas fazem para adquirir o livro. Para adquirir o livro, ou vão lá no Centro Cultural, né, que é uma honra Vamos dar o receber, endereço e é, convidar toda a população para conhecer. Rua Tenente João Cícero, 258, em Boa Viagem, esquina com a Domingos Ferreira.
ou através do telefone da própria instituição, que é o 81-9108-8008. Uma coisa também muito importante que você pode fazer para ajudar a instituição é fazer o evento da sua empresa nesse espaço maravilhoso, nesse auditório, ou mesmo em algum local do Instituto, não é verdade? Isso. E já tivemos até casamento, é, Olha, até casamento já até saiu lá. casamento. Que fantástico. É muito Bom, bom. eu quero pedir para você, né, uma mulher cidadã do mundo, né? Nós que a conhecemos sabemos disso, com um coração maior do que o próprio mundo, que antes de qualquer coisa sempre foi voluntária da CD, sempre ajudou as pessoas e fez da sua dor pessoal esse grande legado, essa grande possibilidade e propósito de ajudar tantas pessoas. Nós gostaríamos que você desse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Gente, eu gostaria de falar para vocês que a dor, ela nunca desaparece, né? Mas ela pode ganhar um significado. E eu, graças a Deus, eu pude escolher que a ausência de Marquinhos, ela se transformasse em oportunidade para milhares de crianças e adolescentes. Então, eu convido a todos vocês para estarem juntos comigo, né, buscando eh, a diminuição, da desigualdade que existe, no nosso país. Então, obrigada a todos, obrigada a você, Ana, pela oportunidade de estar aqui. Gratidão, gratidão mesmo. Eu que agradeço, parabéns a você e todos que fazem parte deste projeto tão lindo e tão relevante para o nosso país, né? E para o mundo também, que é modificar a vida das pessoas. Muito obrigada. E você que está nos assistindo agora, eu vou ficando por aqui com a Cida e você agora acompanha um breve tour lá no Instituto e nas ações. A gente encerra com essas lindas imagens. Um beijo. Até o próximo sábado, aqui na TV Nova Nordeste. Eu espero vocês. Até lá. Na Mata Sul Pernambucana pulsa diariamente um projeto de vida. A educação como porta de transformação. No Instituto Marcos Hacker de Mello, cada criança é protagonista de sua própria história. Nosso trabalho vai além da sala de aula. Aqui, cada criança é acompanhada com muito amor, atenção e responsabilidade. Os facilitadores são o elo diário entre o aprendizado e o acolhimento, oferecendo suporte integral às crianças. Com trabalho contínuo e planejamento sólido, o Instituto Marcos Hacker de Mello transforma o presente e o futuro das crianças e suas famílias. E nós nos sentimos bastante honrados e agradecidos por estarmos sempre contando com o Instituto aqui em nossa cidade, em nosso distrito e principalmente aqui na nossa escola. Como aluna, os facilitadores na escola têm me ajudado bastante. Sinto que são uma peça fundamental na nossa escola. O que eu mais gosto de fazer aqui no projeto é xadrez e frescobol. E os facilitadores me ajudam a praticar mais. E eu agradeço muito às pessoas que fazem parte do Instituto Marco Hacker de Mello. E eu agradeço por participar da escola. Muito obrigada pela sua oportunidade. Nós aqui de Barretos agradecemos muito a participação do Instituto MHM, que veio para melhorar o ensino e aprendizagem dos alunos. E quando ele chegou aqui em Barretos foi uma satisfação. O Instituto foi um grande ganho para a nossa educação, porque com a chegada dos meninos do Instituto, a gente conseguiu organizar melhor a nossa escola, porque esses meninos que são facilitadores, eles vieram realmente com esse intuito de facilitar o trabalho do professor. Expresso aqui minha gratidão a todas as pessoas que fazem parte dessa instituição e ao Instituto MHM por ter transformado minha vida, não só minha vida escolar, mas minha vida pessoal. Muito obrigada, Instituto Marcos Hacker de Mello, por ressignificar minha vida. Presente em 24 escolas espalhadas pela Mata Sul, o Instituto MHM leva conhecimento, acolhimento e oportunidade a centenas de famílias.
reafirmando seu compromisso com a educação pública de qualidade. Quando acreditamos na força da educação, plantamos sementes que florescem em cada criança. Nosso compromisso é com cada história de superação, com cada conquista. É por elas e com elas que seguimos firmes. Trabalhar no Instituto MHM é de fato gratificante. Poder contribuir com o desenvolvimento físico, mental, pessoal e educacional de cada aluno chega a ser gratificante para nós facilitadores. O Instituto é muito importante para o município, pois ajuda na contribuição de cada aluno com todo o apoio e educação, formando gente boa e do bem agora. Música